Você tem medo de cemitério? O que é Campo Santo? É um local protegido? Tem proteção? Exu Guardião está lá? O que é a Calunga pequena na Umbanda? O que acontece de fato que a gente não vê? Há espíritos que podem ficar presos nos despojos carnais em putrefação. É possível se invadir túmulos e se sequestrar, por exemplo, alguma entidade que está ali decantando as suas negatividades? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Está bem interessante. Mas antes, peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações. Acompanhe no descritivo desse vídeo o programa do curso Umbanda Pé no Chão, com um link para você ser redirecionado. Você já sai maratonando as aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. O tema da aula de hoje está baseado nesse livro, Dicionário Ramatiz de Umbanda. Você encontra o que Ramatiz nos diz na página 37, para sua referência de estudo. O que Ramatiz nos diz sobre o tema cemitério, Campo Santo, na Umbanda, proteção de Exus? É importante considerar que o cemitério é um local de movimentação coletiva. Portanto, quanto maior o número de enterros diários, mais reforçada é a proteção. Se nós, quando nascemos geralmente em um hospital, com toda a proteção, não se pode entrar ali no local do parto, há segurança no hospital. Você imagina quando nós retornamos para o mundo espiritual, e o cemitério é um campo de passagem, é um campo transitório de grande movimentação espiritual. Então, há muito mais proteção, por exemplo, do que um hospital em terra, há muito mais proteção, inclusive, do que um presídio. Existe toda uma guarda no cemitério, no Campo Santo. Não é à toa que na Umbanda é chamado de Campo Santo o cemitério. Existem barreiras magnéticas de proteção e falanges espirituais zelando pelos desligamentos. Consideremos que as tumbas mortuárias são quase inexpugnáveis, salvo nos casos que são permitidas as violações no astral. Como assim? As violações no astral são permitidas de tumbas mortuárias em alguns casos? Já vamos falar sobre isso. É Ramatiz que nos traz essas informações. Tenhamos em mente que determinados espíritos suicidas indiretos, como os viciados em drogas, alguns alcoolistas, motoristas que desencarnaram em alta velocidade, que acabaram morrendo prematuramente, até por um estilo de vida inapropriado, acabaram não cumprindo o prazo necessário de permanência nos corpos físicos, pois o espírito reencarna com um quantum de energia a ser utilizado durante um determinado número de anos no corpo físico. Quando essa programação é interrompida, mesmo que inconscientemente, esses espíritos precisam cumprir o prazo restante, ficando seus perispíritos grudados nos despojos carnais. Não serão desligados dos restos cadavéricos até que se esgote o tempo restante da encarnação que tinham que viver no corpo físico. Olha só essa informação que Ramatiz nos traz. Então, nós, quando temos uma vida desregrada, que nós desrespeitamos a encarnação, que é abençoado o corpo físico para a expressão da consciência, e nós não cuidamos do corpo adequadamente, negligenciamos na área da saúde, ou temos comportamento de risco, e acabamos tendo um desencarne por algum motivo antes do tempo programado, o tempo restante nós temos que ficar de uma maneira geral, salvo intercessões no plano espiritual,
imantados no corpo físico. Isso se dá, essa decantação se dá, esse tempo de espera se dá na Calunga Pequena, no Campo Santo, no cemitério. Por isso que tem tanta proteção. Nesses casos, os Exus de cemitério, Exus de Calunga, zelarão pela integridade das tumbas mortuárias, como também acompanharão e assistirão de perto todos os desligamentos espirituais que tenham merecimento. Então não é assim. Campo Santo é muita proteção. Campo Santo é muito resguardo. Nós não precisamos ter medo de cemitério. Mas e os casos que as tumbas mortuárias são permitidas a sua invasão, a sua profanação pelo plano espiritual? Que casos seriam estes? Ramatiz nos orienta que ex-magos encarnados, sacerdotes de grande poder mental, que se utilizaram muito de espíritos desencarnados como escravos, através de imprecações, evocações mágicas, campos de força, de imantação, de detenção. Esses espíritos, quando desencarnam, no mais das vezes, eles têm as suas tumbas mortuárias profanadas, invadidas por essas consciências que eles mesmos escravizaram e eles se tornam escravos do lado de lá. Parece cruel isso, mas é o equilíbrio da lei de causa e efeito agindo. Especialmente aqueles que têm uma grande predileção de fazerem trabalhos magísticos negativados para prejudicar outros no Campo Santo, em porta de cemitérios, dentro de cemitérios, em cima de sepulcros, que nós vemos tanto hoje no YouTube como se fosse uma grande coisa. Esses eu diria que deveriam se preocupar, porque dia chegará que eles terão que prestar conta para esses espíritos que eles mesmos invocam e escravizam no Campo Santo, o que é permitido por uma hierarquia maior, porque há uma correspondência na lei de causa e efeito entre os que estão encarnados hoje, escravizando os desencarnados, desencarnados esses que por algum motivo abusaram em vidas passadas e acabaram ou morrendo antes do tempo ou se utilizaram muito do campo magístico negativo em proveito próprio. Mas de uma maneira geral, há muita proteção no Campo Santo e nós, encarnados, pessoas comuns que estão perseguindo uma espiritualidade sadia e madura, nós não devemos temer. Nunca tema um desencarnado ou o cemitério mais do que você deve temer o encarnado ou qualquer lugar em terra que tenha pessoas.